Oi, oi, oi! Estamos de volta ao programa de estilo. 2024 começou e nós temos uma convidada muito especial, especial para vocês, mas para mim é um pouquinho. Eu vou contar por quê. A Madu, nossa primeira convidada, além de ser social media da equipe, ela é minha filha. Vou deixar a Jedna agora apresentar ela um pouquinho para vocês. Oi, pessoal. Tal mãe, tal filha, né? Dá pra perceber nitidamente, né? Vou apresentar nossa convidada de hoje, que é uma mulher incrível. Ela é uma pessoa que encanta onde ela chega, uma linda primavera brilhante, contadora por formação e social media por vocação. Ela arrasa, gente. E ela tá aqui com hoje para contar pra gente um pouco da história dela, transição de carreira que ela vem passando e as novidades do pod estilo que ela arrasa nos bastidores, gente. Seja bem-vinda, Madu. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou nos por trás de todos os episódios, então é um prazer imenso, uma realização estar aqui à frente, contando um pouquinho sobre mim, de como é aqui a nossa equipe também, para vocês. Porque pra gente chegar aqui, tem uma equipe, a gente fala isso desde o primeiro episódio. O sucesso do programa de estilo, ele subiu aí 400% os inscritos em um mês. As visualizações estão muito acima da média, a gente está feliz. Mas por trás de todo esse sucesso, tem os bastidores que a gente fala, né? Tem toda uma equipe. Planejamento, muita história por trás. Muito Ela é conteúdo, séria, muito né? ela é Conta um dedicada. pouquinho desse estudo pra gente. Eu sou, como a Jéssica já tinha falado para vocês, sou formada em contábeis. Entrei no mercado de trabalho como jovem aprendiz, então ali desde novinha já querendo entender como funcionavam as coisas e ir atrás dos meus objetivos. Sempre fui alguém assim, dada, né? O pessoal tava lá e sem problemas, o que eu queria eu ia atrás. E não foi diferente. Entrei na contabilidade assim que eu saí do meu ensino médio, então já emendei. Quando eu comecei, logo em seguida veio a pandemia, não quis terminar, continuei. E aí, no ano passado, formei, graças a Deus, consegui formar. E decidi que não combinava Nunca comigo. teve uma matéria. Nunca teve uma matéria. Nunca teve uma matéria. Exemplar, uma boa aluna. Sempre tentei. Assim, eu fazia o que eu podia fazer, aprendia da forma que eu conseguia aprender, mas eu sempre tive vontade de fazer melhor. E eu acho que pode ser um diferencial, né? É uma diferença. E aí, depois disso, eu, durante toda a minha faculdade, eu estive dentro de escritório, né? Trabalhei no meio corporativo e é muito diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito liberta para estar num ambiente muito conservador, muito tradicional. E formei, fiz questão de finalizar a minha faculdade, mas assim, sempre ali tentando entender como que é. Eu gostava muito do que eu fazia, porque eu sempre escolhi entregar bem feito aquilo que eu me propunha fazer. Então, ali acho que inclusive foi o que me fez demorar um pouquinho para ver o que se eu queria ou não, porque a gente quando faz bem feito, a gente tem gosto de fazer as coisas e às vezes meu até me dá uma travada de nossa, mas será que é o que eu quero? Mas será que não é? Porque eu gosto de fazer, mas porque a gente faz um trabalho bem feito e quando a gente quer fazer um trabalho bem feito, a gente é reconhecido, né? Sim. Em cima daquilo. E aí você entendeu que não queria quando você teve uma crise. Uma crise não, né? Você passou por um processo aí, como é que foi? Passei. É uma área um pouco cansativa, é uma área que é uma pressão muito grande. E dentro da área da contabilidade, eu estava numa área muito mais delicada, porque trabalhar diretamente com emissão de nota fiscal, com questões muito complexas e que variavam muito de empresa para empresa. Então, acaba que tinha uma responsabilidade muito grande, uma carga Você muito é de exatas? grande. E eu não sou de exatas, gente. Não sou de exatas. Mas, ao contrário do que muitos pensam, contábeis ela é de humanas, é estudo das entidades. Então, assim, até não tá tão longe, não. Mas Você gostava de ficar ali nos cálculos? Você estava no setor fiscal. então, eu estava no setor fiscal, então eu trabalhava diretamente com apuração de imposto, gente. Que setor difícil, porque mandar guia para os clientes pagar
Não é legal. Ninguém gosta de receber conta. Todo Você mundo me liga, ama. me ligando. É mais ou menos isso. Era difícil, porque quem gosta de pagar conta, né? A gente não gosta de quem manda os boletos. É bem isso. Então, assim, com o tempo eu fui me desgastando. Eu ainda gostava, ainda gosto da área, eu acho muito legal como funciona, mas eu vi que não é pra mim. Eu acho que me bloqueava muito e eu sempre gostei de ser muito livre, de ser muito liberta, de ser muito decidida e de ter as minhas características. E eu acho que quando a gente vai mudando quem a gente é para poder se encaixar dentro de um ambiente, passa a deixar de fazer sentido. E é o que estava acontecendo comigo. Eu precisava deixar de ser quem eu era para poder me encaixar no ambiente. Em quais pontos Não ia. você reconhecia isso? Você se olhava no espelho e via o quê? É, a minha, como eu me via no espelho, era um processo muito antigo, porque fui criada, né, numa família de mulheres, de uma família de mulheres da moda, então a gente tem loja desde 2004, né, que abriu a primeira loja, então, assim, eu sempre estive dentro da moda, sempre estive dentro desse ambiente feminino e sempre fui referência de estilo, tipo isso mesmo. Ah, tinha uma festinha, por exemplo, lá na época que a gente ia nas festinhas. Não, então vamos lá pra casa da Bolete. Era sempre pra casa da Bolete. Então, como sempre o pessoal tava sempre lá em casa, tudo, a gente acabava sendo a referência das melhores roupas, dos melhores estilos. As amigas amavam ir pra lá se arrumar, porque a gente trocava tudo, trocava maquiagem, Imagina. trocava Mulher sapato. quase não gosta E disso, era né? gente lá E em é natural casa. na nossa família, a gente Isso. faz isso entre as irmãs, sobrinhas, né? É natural pra É gente. muito natural. Então, o processo de como eu me vejo começou ali, começou lá atrás. E aí, isso ainda na infância para adolescência. Quando chegou na adolescência, por conta de alguns hormônios, de uma série de motivos mesmo que a gente passa por transição na adolescência, eu perdi um pouco da imagem que eu tinha sobre mim. Estereótipo. Você perdeu aquele Isso. estereótipo da menina, da burguesinha, Isso. patricinha que todo mundo te via. Isso mesmo, que até então, a gente, né, vem de uma família que as mulheres são magras, tem um biotipo muito parecido, todo mundo ali veste mais ou menos igual. E quando eu cheguei na minha adolescência, que foi quando meu corpo começou a mudar, eu percebi que eu era diferente, que não era tão assim. Você não seguiu um padrão Isso, ali. que eu não estava igual estava a família. E aí aquilo vem gerando em mim aos poucos um desconforto. Que eu não Era sabia da consciente? onde vinha. Era Não, eu não consciente? sabia nada. Não, eu tive Quanto consciência. tempo você demorou para entender? Pois é, quase 10 anos depois, eu entendi o que tinha acontecido comigo e por que eu tinha tanto problema com quem eu era hoje em dia. Porque eu tinha deixado de olhar lá atrás quem eu realmente era, o que agregava a minha essência, que não era sobre o meu peso, que não era sobre as roupas que eu estava usando, não era sobre o meu estilo que eu tinha mudado, ou o meu cabelo que eu tinha Ou a cortado, fase. ou a fase que eu estava. Era sobre tudo, era sobre um conjunto de coisas e era sobre Você, quem você quem é, eu, a sua isso essência. mesmo, quem eu sou na minha essência, quem eu sou quando eu sou com os meus amigos, quem eu sou quando E eu sou você com os meus descobriu isso familiares. sozinha? Não, e para descobrir, eu fui descobrir quase 10 anos depois, que inclusive foi esses dias que eu finalmente tive a minha libertação. E depois de muita terapia, porque eu faço terapia muito antes de ter essa noção, de passar pela transição. Isso mesmo. Importante. Fiz a terapia antes mesmo de ter essa transição corporal. Então, e ainda assim eu não tinha aquela consciência. E eu sou uma pessoa que esteve nesse ambiente E psicológico. você é bem resolvida, sua autoestima sempre foi bacana. Você é uma mulher autêntica, dá pra perceber isso em você. Então, tanto você ter sofrido. Que bom, gente, dá pra perceber. Dá pra perceber em você a autenticidade, transparência. Você não Hoje, porque ela já se tratou e se libertou. Porque se você pegar a Madu ali, um ano atrás, início do ano passado, o que você estava passando? Era muito difícil, eu era uma outra pessoa. Eu tenho um antes e um depois, assim, que
um pouco chocante. Eu guardo as fotos, guardo os momentos, porque eu acho que a gente tem que servir de comparação mesmo. Mas eu tive um burnout e é muito difícil pra gente passar por uma doença, passar pelas coisas que você tem que abrir mão de tudo que você acredita, de tudo que você quer, de tudo que você faz. Deixar de ser Deixar de super ser heroína, guerreira, isso. mulher salvadora, porque você por muito tempo cuidou de uma casa aos 16 anos, ganhando pouco, mantendo as contas, muitas vezes levando outras pessoas com você da família. Então você tinha o peso de uma responsabilidade que te exigia muito aquela perfeição, aquela ser adulto. Você sempre foi precoce. Aos 10 anos você já parecia que tinha 20, hoje aos 20 parece que você tem 30. Então, como é que foi essa fase para vocês? Tirar o peso e aceitar que você podia receber, que você podia também sair desse lugar e ser libertado. É muito difícil estar nesse lugar. Porque por estar acostumada a sempre ser a primeira de cá, a primeira de lá, e A sempre a primogênita da primogênita família, da né? família, e aí a responsabilidade de, tipo assim, de Seu exemplo da sua irmã, das primas que vêm depois, dos quem irmãos que que não vêm fala essa depois. frase, né? Ai, cuidado, você Como isso vai fazer? E isso me fez, assim, demorar muito a entender o que eu gostava e a me impor. Eu tô no meu processo de descoberta. Apesar de tudo que eu passei antigamente, esse processo é novo. Tem menos de um ano que eu entrei com um processo de autodescoberta mesmo, que eu decidi, falei, não, agora eu vou descobrir quem eu sou. Uma E imersão em agora eu vou. autoconhecimento. Exatamente, uma imersão em Isso é muito autoconhecimento. importante para nossa evolução. Isso, porque eu não me reconhecia na minha cor de cabelo, eu não me reconhecia na minha profissão, eu não me reconhecia com o meu corpo, e de forma nenhuma. E depois que eu fiz coisas pequenas, foram pequenos passos que eu fiz aos poucos, que eu fui começando a melhorar. O primeiro deles foi me abrir, que eu acho que é muito importante a gente se abrir quando tem esse tipo de situação. Acolhimento e abertura, é o que falta no Principal. Brasil, né? É o que falta. Reconhecer, né? Isso, reconhecer também. Porque a gente tem muito. A gente vê esse relato de várias mulheres, mas a gente não reconhece que às vezes a gente está passando pela mesma precisa coisa de e ajuda. precisa de ajuda. E é difícil pedir ajuda, gente. Foi difícil Sim. para mim pedir ajuda. E eu sou cria de terapia. Eu falo que desde nova, nunca tive problema de ir, e para mim foi difícil. Ainda assim, já tinha feito, já tinha parado, já tinha parado várias vezes, porque também são etapas E você tem flexíveis. uma rede de apoio Isso. familiar e mesmo assim é difícil. É É importante dizer Sim, é muito para importante. vocês, meninas, que todos temos os nossos problemas e dilemas e que sejamos rede de apoio de outras, porque assim como a Madu passou, ela sabia que podia contar com a família, que tinha amigos, que tinha terapia, e mesmo assim foi difícil. Então, quando você não tem, é muito difícil. Eu acho assim, que quando você não tem esse apoio, esse rede de apoio que eu tive, você não consegue ir. Porque você já não tem condições de ir por você, sabe? Então você precisa que Concordo. alguém vai. Não, vamos. Aquele empurrãozinho, né? Exatamente. Vai te E levar. como é que foi Mas essa não, virada que você falou, eu não consigo mais, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais? Eu tava cansada já, tava esgotada, já tava passando mal, já tava num nível crítico. E aí a minha mãe não tava aqui, né? E aí eu liguei, pelo amor de Deus, que eu não sei o que eu faço. Eu tô feliz, que eu não quero trabalhar, que eu não queria fazer nada, gente, não queria fazer nada. No auge do burnout. No auge do burnout, nossa, foi assim. Eu não sabia o que eu fazia, pedi A casa, pra né? eu ir embora. Minha casa, gente, uma bagunça, porque, né, juntei, e aí quando a gente juntou, São duas são casas, duas viu? casas dentro de uma, e aí a gente tem muitas coisas. Né? Não, e a gente já tinha coisa demais, eletrodoméstico. O que você pensar tinha, não cabia, e a casa bagunçada, e eu sem tempo, porque eu trabalhava 12 horas por dia, e chegava em casa, e aquela coisa. Importante dizer que você ganhava bem. E eu O ganhava financeiro não era o problema. Não era o Você problema. estava acima da média, você era analista, você já tinha subido de cargo várias vezes. Já O tava reconhecimento de novo, né? profissional você tinha. E é verdade. E você estava feliz? Não estava feliz. E é por isso que eu acho que, assim,
por ter um reconhecimento profissional, às vezes a gente fica com medo. Porque você fala, Trocar o nossa, certo o pelo certo duvidoso. É mais ou menos isso que a sociedade impõe pra E aí, gente. quando você ligou pra sua mãe? Liguei pra minha mãe e falei, nossa, não sei o que eu faço. Minha mãe lá também com as Situações dela. falei, não, vem embora, porque eu não vou dar conta, eu não preciso de consigo, eu você. preciso de você, que eu não sei nem por onde começar. E eu não sabia nem por onde começar, gente. Aí eu vim, fiquei um mês na casa mês, dela, ela já me mandou embora, então tá pedindo ver minha casa. Fiquei quem casa quer casa, então quando eu queria sua mãe lá, a mãe é bom perto, mas não tão perto, nem tão longe. Não tão longe, me sair, mas vai mas nem tão perto ter de casa. Mas foi mesmo, mas assim, foi muito bom. Foi, inclusive, né? A gente conversa muito sobre isso entre a gente. Então, foi o que me deu vontade de ter o start. E aí, depois que eu tive o start, não. A partir de agora, então, eu vou sair e eu vou fazer minhas coisas. E aí vem a dúvida, que coisas? Aí é outra coisa pra pensar. Isso mesmo. E é difícil achar. Eu fiz esse processo já no meio Você do ano sabia que passado. queria descansar, né? Isso. Então, uma Isso. pausa já você sabia. Dei uma pausa, fiquei 3 meses parada, sem fazer nada, porque assim que eu saí da empresa que eu trabalhava, a gente decidiu, né, em casa aqui, ia mudar para Catalão, então, como a gente ia fazer a mudança, eu tive um tempo para poder me adaptar emocionalmente com a mudança, com tudo que estava acontecendo. Mas era fácil ficar parada depois de tantos anos estudando e trabalhando 12 horas por dia? O que você sentia ali em casa? Pra mim, a parte mais tô difícil angustiada. até hoje é essa. Eu vou falar pra vocês. Tem dia que, assim, eu me acordo e me sinto uma inútil. Porque você tá tão acostumado a produzir ali no 12 e tal, produzindo a ponto de não conseguir respirar. E Aquela rotina estressante. Aí você chega em casa, não tem energia pra fazer nada, não quer fazer nada de jeito nenhum. Nossa, Aí essa semana ligou, eu tô com tempo ansioso, o que mais que eu posso fazer? aí, graças a Deus, assim, eu fui me respeitando no meu momento, que Sim, foi muito importante. difícil, porque tem dia que a gente realmente se sente mal, se sente improdutiva, se sente menos do que as outras pessoas, menor do que as outras pessoas. A comparação, né? A comparação. Aprendendo a comparação. E é mesmo, gente. Isso porque você é uma referência em todos os lugares, na família, o seu próprio companheiro te liga, pede opinião, tira dúvidas aí, profissionais mesmo, né? Isso. Imagina se ela que tem tudo isso se sente assim, né? É. Quem não se sente? É muito difícil mesmo esse processo, passar por tudo. Mas é muito bom quando a gente passa também. Ainda, eu falo que eu ainda tô ali, ó, chegando onde eu quero E chegar. você só fala sobre isso tudo, sobre como foi para você essa transição corporal, a transição de carreira, porque já é um problema resolvido para Sim. você. Se você não conseguia falar por um bom tempo, né, por 10 anos aí, você reprimiu e virou o quê? Durante, assim, durante 10 anos, né, eu tive meu problema com distorção de imagem. E é muito difícil, porque eu sempre tive um corpo padrão. E hoje eu não tenho um corpo E padrão. você era a mais linda da escola, o corpo mais perfeito que todo mundo queria ter. Você era a referência do Isso. estereótipo, né, da É. mulher perfeita. É bem isso. E aí, como é que você deixa de ser? É que muda, é diferente, fica diferente. A gente cresce, a gente Sim. desenvolve, né? E nem sempre tá preparado para A sua esse tipo autoestima de tava coisa. como? E eu não tinha, gente, eu não tinha autoestima. Eu vou falar pra vocês. Não tinha autoestima, por quê? Porque eu engordei, porque eu tinha cortado meu cabelo. Porque quando a gente passa por esse tipo de mudança, coloquei meus piercings, fiz minhas tatuagens, fui feliz. Mas quando a gente escuta de pessoas próximas, porque as pessoas elas querem ajudar, mas elas não ajudam. Isso. Elas Não sabem ajudar. não sabem ajudar. Por isso que eu falo, gente, busque ajuda profissional. Profissional. É, Quem você entende? Profissional. E é verdade, porque até hoje, gente, escuta de, nossa, mas tá gordinha, tem que emagrecer. Até hoje recebe vídeo de remédio você pra não emagrecer. pode comer Farinha, isso, você não pode fazer aquilo. aquilo, fazer aquilo outro. E assim, pra mim Vai não foi fazer um atividade problema. física. Bem isso, vai fazer uma atividade. Aí se você faz atividade, é um problema.
Ah, mas por que você quer fazer isso? Porque eu tenho que fazer aquilo. Não, mas tem que fazer aquilo outro. O povo só quer dar Vai palpite. falar Palpite. isso, Vai fazendo ou falar não fazendo. o Conselho famoso que o famoso A conselho cobrança é a parte mais difícil, é a né? parte mais difícil mesmo, né? A parte... Porque a gente já tem a nossa cobrança, né? E já tem a Isso, profissional já te basta nossa acompanhando, então cobrança. você já sabe o que você Isso precisa mesmo. fazer. Agora, os palpites e opiniões é que são difíceis. Isso mesmo, são muito difíceis. E eu consegui finalmente falar sobre isso, né? Sobre o porquê que era tão difícil para mim encaixar, porque eu não me sentia parte. Chegou com esse sentimento de não pertencer ao meu ambiente familiar, de não pertencer às pessoas que estavam na minha volta, porque eu não me identificava. E aí eu voltei, né? Finalmente, depois disso, consegui fazer o meu processo, voltar para o meu processo psicológico, que me ajudou muito. Eu falo assim, que se não fosse por ele, eu não sei onde eu tava, não sei. E não é nem que eu comecei o meu processo quando eu decidi que eu ia sair da empresa que eu trabalhava. Eu já tinha saído da empresa e ainda assim estava com medo de começar. Mas eu vi que se eu não começasse, eu não ia conseguir passar por aquilo, porque a gente se sente perdido. E tá tudo bem se sentir perdido, porque é uma mudança muito grande. Quando eu vi que eu estava passando por várias mudanças de carreira, formando na faculdade, mudando de cidade, já na situação que eu estava, com distorção de imagem, com todo esse peso que tem de dar certo porque ser a primogênita. Então, estava muito para mim. Eu precisei parar e buscar a minha ajuda. Eu falei, não, então a partir de agora, se eu não for um psicólogo, eu não consigo sair do lugar que eu estou, do estado E que eu você sempre estou. foi uma pessoa que sabia da sua capacidade, porque todo mundo dizia, né? Nossa, você é linda, nossa, você é tão inteligente. Você tinha isso, mas não era aquilo que você acreditava, ou que você via, ou que você sentia. É, e Então é é isso mesmo. importante sair de dentro, né? Você sentir aquilo, você entender, não era sobre o que as pessoas viam em você. Você é ótima profissional, você a referência de beleza, você a inspiração, né, de inteligência, porque isso tudo você ouvia, vinha de fora, mas aquilo não era real para você. Não. Você precisava de alguém que fizesse entender o que você Por é. isso que a terapia é importante. Por isso que a terapia é importante. A terapia, ela me fez, assim, e Abrir os olhos, abrir os olhos e assim para os melhores lugares que eu podia estar. Eu não falo nem nessa questão de perda de só de peso também, sabe? É todo um conjunto de Identidade. coisas de identidade, isso. Depois que eu deixei de sair, a primeira coisa que eu fiz foi mudar meu cabelo. Eu sabia que eu tava de cabelão e eu falava que eu ia formar de cabelão, que ia formar e casar de cabelão. E aí, chegou o ano da minha formatura, gente, graças a Deus. Comecei contabilidade na formatura e no mercado de trabalho, terminei a faculdade e a formatura junto, tudo junto. Faculdade, trabalho, eu falo que todo o meu Viveu o ciclo, processo. isso, todo o meu ciclo da contabilidade, ele foi muito bem traçado, Aberto e encerrado. aberto e encerrado. E até lá, eu sempre fui, assim, muito bem reconhecida. Não era igual você falou, mas não era por uma falta de reconhecimento, porque eu não tinha reconhecimento profissional. Todas as pessoas pediam minha ajuda porque sabia da capacidade, eu tinha um cargo bom, subi de cargo muito rápido. Então, assim, meu problema, hora nenhuma, era Capacidade. capacidade. Não era. Era como eu queria viver dali pra frente. Porque, pra mim, esses últimos 5 anos que eu passei, não são nada perto do que eu tenho de vida. Então, quando eu coloquei na minha balança, Quantos tá, anos eu tenho você tem? 5 anos de experiência, eu tenho 22. Eu tenho 5 anos de experiência, eu tenho o resto da vida, a balança pesou. Não encaixava, alguma coisa estava errada. Eu ainda não sabia muito o que eu queria, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria. Porque não queria, E você pra não mim, queria. exatamente. Eu acho que é ali que a gente tem que começar. Porque eu falo que até pra você saber que você não gosta de alguma coisa, você precisa fazer. Concordo com você. E eu fui com a cara com a coragem, gente. Falei, pois agora eu vou, vai ser do jeito que tiver que ser e vamos embora. Porque nunca foi diferente, não vai ser agora que vai ser. No peito e na raça. No Igual peito todo na brasileiro, raça. assim, Isso né? mesmo. Igual todo brasileiro, igual toda mulher também, né? Sim, Que a mulher falou, brasileira sabe como é. é empreendedora, assim. Né? Vem contar pra gente como é que foi o início aí de você do marketing. Eu me sentia muito perdida.
no início, porque a gente encontra muitas áreas dentro do marketing. E aí acaba que você não sabe o que é cada um, e aí que todas parecem muito iguais, porque acaba que todas as áreas fazem um pouco de tudo hoje em dia, e aí eu tinha muita dificuldade nisso. De, por exemplo, nossa, mas que área que eu quero? Não. E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Como que vai ser? E decidi ir aos poucos. Falei, tá, então peraí, vamos por partes, né? Primeiro, descobrir o que eu quero fazer. Não, então eu quero hoje trabalhar com questão de design. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi esses designs, esses mais básicos, né? Mais tranquilos, assim, que são de uma tela, né? Vamos falar assim, posts estáticos, esse tipo de conteúdo. E aí fui vendo a complexidade, fui acostumando aos poucos, fazendo algumas propostas comerciais, depois começou a ser alguns media kits, aí eu já tinha aberto o site, porque antes disso já tinha trabalhado com abertura de site também, então já E foi aí que você descobriu que tinha talento, que você foi. surpreendeu, você foi fazer para você mesmo. E aí você ouviu, né, profissionais da área, de amigos assim, Isso. falando, olha, você é muito Eu boa. tinha muito medo, porque como eu não tinha feito faculdade sobre isso, e eu vim de um lugar muito formal, que as pessoas precisam ter faculdade, que elas precisam ter CRC, que elas precisam ter isso e aquilo outro, eu me sentia muito sem poder falar sobre aquilo. E aquilo me A síndrome da impostora. isso me deixava muito mal, porque eu queria fazer, eu fazia pra mim, mas eu não postava. Porque Entendi. você tem medo do que as pessoas vão falar. Mas quem tá amador, ela não estudou marketing, ela não tem autoridade Exatamente. para falar Pode, isso. porque da onde que ela tá tirando isso pra falar? E E aí você eu tá tinha estudando muito. muito, ainda tô, cada dia mais, de maneiras informais, que E como não eu se falei, eu não sentia sou formada. segura, né, para falar, eu Não me sou sentia. Não me sentia segura, porque a gente tem muito isso, né? cobrança. É que nessa Cobrança limitante, né, que a grande. gente tem, você precisa ter o diploma, o título, O título, né? é isso, o título. E eu achava que se eu não tivesse título, eu não ia ser boa e não ia dar certo. E eu vi de amigos profissionais da área que eu tinha um diferencial muito grande, que as pessoas não tinham nenhum cuidado que eu tinha para fazer as coisas. Eu falei, então, pronto, então vamos lá. E aí, aos Pessoas poucos, formadas e na isso, área, pessoas formadas, com experiência, que já tinham trabalhos grandes, não tinham, assim, o cuidado que eu tinha para fazer as entregas. Mas é o que eu falei, né? Vocação. Vocação. Talento. Gente. E é mesmo, eu lembro, assim, desde nova, querendo, é o que eu queria fazer, é o que eu queria trabalhar. eu acho que o maior diferencial seu que você citou, que as pessoas já percebiam, é ouvir. O cliente hoje, quando você faz uma devolutiva, você é muito assertiva, mas muito disso porque você ouve. Isso, saber ouvir é muito A importante. escutativa é muito importante. Eu faço muito questão. Eu sou a tipo de profissional que sabe o que tá fazendo para o outro. Se fosse fazer para mim, tivesse do meu gosto, beleza. Ontem mesmo a gente fazendo um videozinho, coloquei um tom de amarelo lá, mas eu não gosto desse tom de amarelo. Pra mim, é tom de amarelo mais lindo. Mas tudo bem, porque não era sobre mim, era sobre entregar para o cliente. Eu acho que não faz sentido fazer uma coisa que é pra mim, se não é pra mim. Você tá me contratando para fazer um serviço, eu tenho que fazer no mínimo aquilo que você quer, aquilo que você espera, sabe? Então eu A faço muita maioria dos questão de olhar profissionais esse lado. tem esse pecado. Tem. Querem fazer do jeito deles o que eles gostam em várias áreas. Vamos falar Várias áreas. Por todas exemplo, as áreas. arquitetura. Arquitetura. Você às vezes quer fazer um projeto que agrade ele, ouve pouco cliente. Então, eu acho que o seu maior diferencial Saber ouvir. A pessoa você vai contratar a pessoa, ela já chega, não, mas eu só faço desse estilo. Se você não Não é quiser. assim. Só faço se for desse jeito. Então, obrigada. E a pessoa também, o cliente não sabe, porque a gente não tem autoridade para falar o que precisa ser feito. Quem sabe normalmente é o profissional. Você confia no profissional e de repente ele não te escuta, não vai acertar o Não que vai você. acertar, não vai. E é assim, como eu venho de escritórios, acho que o que me ajudou muito nisso foi o atendimento ao cliente. Nos últimos 5 anos eu trabalho diretamente com atendimento ao cliente, tinha carteira de clientes fixas, então, assim, nesse ponto,
eu não tenho dificuldades, porque já estou acostumada, Sua eu sempre flexibilidade, gostava, né? isso. Isso é muito Eu importante. sempre fui muito elogiada pelos meus atendimentos, então, assim, eu falo que eu Você já parti passava ao por menos empresas ali, né, para isso, atender em para momentos. atender em momentos diferentes, fazer fechamento nas próprias empresas, não era também só no escritório. Então, assim, onde eu passava, as pessoas sempre remetiam esse carinho, esse lado de, nossa, que bom que é você. Quando eu contei que ia sair, nossa, o que eu recebi de mensagem de, ah, não, fica mais um pouco, vem pra cá. É E é porque muito hoje bom em ter esse dia, com conhecimento. certeza. Justamente com atendimento ao cliente, tinha carteira de clientes fixas. Então, assim, nesse ponto, eu não tenho dificuldades, porque já estou acostumada, Sua eu sempre flexibilidade, gostava, né? isso. Isso é muito Eu importante. sempre fui muito elogiada pelos meus atendimentos, então, assim, eu falo que eu Você já parti passava ao por menos empresas ali, né, para isso, atender em para momentos. atender em momentos diferentes, fazer fechamento nas próprias empresas, não era também só no escritório. Então, assim, onde eu passava, as pessoas sempre remetiam esse carinho, esse lado de, nossa, que bom que é você. Quando eu contei que ia sair, nossa, o que eu recebi de mensagem de, ah, não, fica mais um pouco, vem pra cá. É E é porque muito hoje bom em ter esse dia, com conhecimento. certeza, hoje em dia é difícil, né? É Atendimento de qualidade é difícil. A Então, a parte do gente acha atendimento ao é cliente, muito importante. esse que trabalha com o consumidor final, é a mais difícil. E é mesmo. Requer Não é todo mundo que muito dá conta. profissional. Não é foi todo mundo que nasceu para isso, Não, né? fazer com Precisa excelência aceitar só que- para poucos. Não, e a gente precisa aceitar que não é todo mundo que tem o dom mesmo, Não, é talento. normal, é questão de É Perfil, área, né? o o perfil. temperamento da pessoa, é muita coisa que envolve. Então, assim, aí Não uma é pessoa só o desenvolvimento consegue fazer bem técnico, da feito. empatia, ou de tudo. Não, Tem pessoas que nunca vão estar nesse lugar ou ser são capazes habilidades, são disso. habilidades. Isso. E a gente precisa normalizar que Tá não é tudo todo mundo bem, que dá tá conta tudo de bem. fazer tudo. Cada Cada um no um seu na sua quadrado. área. Isso mesmo. E é por isso que a Ninguém é gente bom tem em tudo. tantas áreas, que as Sim. pessoas se agregam e a gente precisa de E todas porque elas. ninguém é bom em tudo, é Ninguém. natural. E tá Acho certo. importante você dizer isso, que precisamos de todas as áreas. Uma empresa, ela roda com vários setores. Equipe, né, filha? Você não precisa ser igual a mim ou a Gédia, porque uma complementa a Isso, a outra. gente se agrega nas diversidades. Com certeza. A gente aprende a respeitar a opinião, a gente aprende a respeitar Isso, o saber outro. ouvir, Saber é ouvir, importante. porque É um trabalho em equipe mesmo, isso bem mesmo. E assim, também eu acho que a questão do senso crítico, que é essa coisa da gente também só consumir aquilo que a nossa opinião vem e é igual e passa daquele jeito e viver na sua bolha, isso não é legal. Não é Isso legal. isso Não não agrega. agrega, não agrega. Você fica estagnado de certa forma ou de outra. Você querendo ou não, você percebendo ou não, acontece, sabe? Essa estagnação. E eu não gosto, eu nunca fui acomodada, eu falo que eu sempre gostei de estar. Proativa, assim, é uma característica forte sua. E desde sempre, assim, desde sempre eu não gosto de ficar parada, não gosto de fazer as coisas mal feitas, se é pra me chamar é pra fazer bem feito, se eu vou estar lá dando meu sangue, e tudo que eu me propus a fazer até hoje foi desse jeito. Eu tive um pouco de experiência com um projeto voluntário que eu fiz, que era de uma organização de eventos, Interna, assim, isso, né? interno na empresa, então, assim, me ajudou muito a liberar esse senso criativo, porque a gente fazia lembrancinha, a gente fazia eventos, a gente fazia uma série de coisas mesmo, tinha festa, tinha rifa, e era muito gostoso. E Eu era o me sentia muito departamento bem. que ela mais gostava. Era o do departamento cerimonial. Era bem isso mesmo, das festas, tava comigo. As publicidades, não tem que gravar qualquer coisa, eu tava lá, Ela que eu tava sempre em outra, gostei. aí já Era gostava. É criativa. criativa. Falava desde a minha primeira semana de empresa me chamaram já para fazer propaganda. Eu falei, bora lá. Porque é muito minha cara. Eu sempre gostei, sempre me senti muito confortável, à vontade. Então é muito gostoso Nada, você estar. lá na formatura do Prezinho, nem era que ficava no palco dançando, que queria pegar o microfone e Eu queria, até hoje, né, que deixar. tímida, ela não gostava, né? Nunca gostou. Nunca gostei. Então, é legal te ver, assim, tanto trabalhar e brilhar nos bastidores, mas que delícia ter esse bate-papo aqui para trazer, assim, um pouquinho do seu brilho, né, da primavera. Da primavera que a gente tem Inclusive, aqui. essa é a próxima pergunta que eu quero fazer.
gostaria de te perguntar como que foi a experiência da coloração pessoal, do seu processo de consultoria de imagem comigo, com a Mônica. Conta pra gente como foi a descoberta de uma primavera brilhante que se encontrou uma pessoa que tinha preconceito com a coloração, resistência. E foi mesmo. Assim, eu fui criada dentro, né, da moda, então eu sempre tive uma noção de tipo assim, eu sempre gostava de tá combinando, de tá achando uma coisinha e outra, então era muito natural. E ainda assim eu tinha esse preconceito. Porque a gente pega muito esses vídeos que aparecem na internet e toma aquilo como verdade. Então, eu não sabia como era o processo de coloração, eu não tinha nem noção. Aí, você vai e olha os vídeos das pessoas fazendo, e aí é uma troca de vários Muitas críticas tecidos, também. muitas críticas e várias trocas, você não entende nada, você não sabe o que é aquilo. Você fala, mas que a pessoa tá fazendo o quê? Então, eu pego um tecido que tem 4 cores diferentes, como é que ela vai saber qual que é a cor? E foi muito, muito novo. Foi muito gostoso quando eu descobri as minhas cores, porque eu tinha muito medo de não ser as cores que eu gostava. De ter esse bloqueio de, nossa, mas e se eu não puder usar essa cor? Mas e se eu não puder usar a outra? E eu aprendi com vocês, né, que durante o meu processo de coloração, que eu posso usar todas Se as você cores. quiser, você é Porque livre. todas as cartelas também têm todas as cores, independente de combinar ou não, porque a gente tem as nossas cartelas, a gente tem a cartela que pode pegar emprestado, a cartela que não vai te valorizar, mas que As você pode Isso, usar. as formas de usar as cores que não te Isso. valorizam. A gente ensina tudo. Tudo. Foi muito gostoso o processo. Então, assim, me liberou, me deixou a minha mente muito mais aberta. Eu vou ser madrinha de um casamento agora e vai ser uma das cores que tá na minha Vai arrasar, paleta. inclusive. Arrasar. Então, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi, que foi a primeira coisa que eu falei, nossa, tá na minha paleta, né, Eu mãe? achava que ia te limitar, né? E eu achei Eu achava. achei. E a Madu eu achei muito interessante, porque foi uma das peles mais fáceis que eu já fiz. E era, assim, incrível a forma como ela mesma percebia. Gente, não Mas combina ela comigo, tá, ela é combina muito comigo. treinada, até por ter vivido. Ela Foi lindo veio o do processo ambiente dela, da foi moda, muito lindo. mas tinha aquele bloqueio que você falou. Você tinha uma cobrança também externa. Todo mundo, a vida toda fazia aquela pressão, né? Ah, você tem que seguir a moda. Ah, porque como todo mundo via esse talento natural seu, de a facilidade de se vestir, eu acho que crescer com esse peso de família, ah, você vem dessa família, essa família tem nome, você tem que fazer isso, é muito difícil, né? É muito difícil mesmo. É um peso muito grande que a gente carrega. E acaba que as pessoas lá dentro da nossa casa têm um estilo muito parecido. E aí, quando eu fui começando a mudar, nossa, mas não é que eu não gosto, eu amo, eu acho lindo, mas não é não é a imagem que eu quero passar. Porque a gente Desejo demais. desejo demais. Não é Isso. Porque durante a consultoria a gente também aprende. Eu aprendi sobre o meu corpo, o meu biotipo corporal, sobre as coisas que me valorizam, sobre as curvas que as roupas precisam ter, os tecidos que ela precisa ter, Estilo, né? que ela precisa ter. E várias vezes eu já recorri a isso. Na hora de escolher roupa, eu já recorri. Na hora de escolher cor de cabelo também. Então, assim, é muito bom quando a gente vê que o processo funciona. Essa segurança de saber que Isso. você está escolhendo o que te valoriza, que você pode escolher o que quiser, mas tem E coisas não- que te valorizam. Exatamente. E não só também na questão das cores, mas também na questão do próprio estilo mesmo. Porque a primeira vez, né, que eu comecei a me interessar nesse ambiente, eu estava no mundo corporativo, então eu me vestia totalmente diferente. E já era referência lá, mesmo no calça, formal, você sempre está Porque ela sabia se vestir bem, mas não era a sua essência. Não era a minha Esse essência. que tá o detalhe. Essa era a diferença. Porque realmente já era mesmo diferente. Porque eu esse negócio de Você vai calça pintar jeans, não. Agora que eu tô começando a gostar, mas eu gosto de algumas bem despojadas. Se for calça jeans, colada tradicional, vocês não vão me ver usando, porque
não é o que não combina comigo, É um não estilo gosto. Detroit, né? Uma mais Isso. longa, assim. Uma bem mais, assim, street. Acho que tem mais a minha cara. Então, lá dentro, eu não estava também igual as meninas, que estavam sempre de calça jeans, com a camisa, porque a gente lá tinha uniforme. Então, eu fazia questão de estar, por exemplo, com uma calça clochard, uma calça alfaiataria. Porque fica diferente, a gente sabe que fica diferente. É outra coisa. Então, assim, eu saí desse lugar de muito formal, cabelão grande, preto, lisão, tudo assim, muito diferente. E aí eu saí e falei, primeira coisa que eu falei, não é esse estilo que eu quero. E aí fui descobrir, fui olhar, fui ver, nossa, mas qual será que eu sou? Qual será que eu sou? E não sabia qual que eu era, não sabia das cores que eu gostava, não sabia de nada. E aí enrolei pra ir, fui, troquei meu estilo, e aí, ainda assim, não tava satisfeita. E aí falei, não, então chegou a minha hora, vamos ver. E falei, tá, como eu quero me vestir? Falei, ó, eu quero me vestir desse jeito, usar mais tênis, usar mais short, usar isso, aquilo, outro. E aí a gente veio construindo meu desejo de imagem, de como eu queria ficar. E junto, olhando as coisas que me valorizavam, tanto de cores quanto de biotipo corporal, de todos esses detalhes que parecem que, assim, são frescuras, mas não são. Fazem a Não diferença. são. Foi A coloração em sentimento si quando você foi escolher foi o uma. vestido com a sua sogra para formatura. Aquela certeza que você tem de É, escolher, né? foi isso mesmo. Eu fui olhar um vestido para a formatura da minha cunhada e a gente estava lá. E eu tinha colocado um terracota, bem apagado. E aí tinha um outro azul lindo, inclusive Totalmente ficou fora lindo, da cartela, né? totalmente fora, escuro, sem nada. É lindo o vestido, mas não combinava comigo. E aí fui, coloquei, e aí na hora a sogra falou, nossa, mas eu acho que tem que ser um mais claro, um colorido, não, Tem que ter tem que ter brilho. um brilho. Falei, nossa, aí na hora eu falei, gente, isso aí, sabe que eu descobri que eu sou primavera brilhante, então eu também Nasceu pra brilhar. eu falei, então eu concordo que tem que ter Não é que você tem brilho. razão. Falei, eu também acho que tem que ter brilho. Peguei logo um brilhoso, que sai até os glitter. Tem que enfiar na casa inteira agora. Mas tá lá. O vestido ficou lindo, maravilhoso. E me ajudou muito E é a nessa, segurança, né? isso, nessa segurança de... Confiança. Isso, eu tava bem, eu sabia que tava combinando comigo, que me valorizava. E não tem nada melhor do que a gente se sentir assim, solta e liberta com o que a gente faz. É o Gente, autoconhecimento o autoconhecimento. E aí você resolveu também fazer o seu hobby preferido. Você sempre gostou, eu me lembro. Jovem, adolescente, 10 anos atrás você já gostava. Já, gente. Até que o meu hobby é o dançar funk. Eu, eu vou contar pra vocês como é que surgiu um pouco o funk. Eu, quando era adolescente, sempre gostei de essas festinhas. A gente tinha essas festinhas, tudo juntava na casa dos amigos, dançava até. E aí, depois que a gente entra, que eu entrei no mercado de trabalho que muito engessado, tinha muito Conservador, formal. isso, formal, de que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Acabei internalizando. Isso. Então, quando eu comecei o meu processo terapêutico para descobrir as coisas que eu gostava de fazer, a primeira coisa que a minha psicóloga falou foi: o que é que você gosta de fazer? E eu já tinha passado pela música, eu já tinha passado pelo violão, eu já tinha passado pelo carrão, pela guitarra, já tinha feito, gente, o que vocês pensar, já tinha dançado, já tinha dançado tudo, já tinha feito tudo que eu queria e não achava nada que eu gostava, nada que eu queria. E falei: eu quero, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar funk. Fui atrás de alguns lugares, a minha psicóloga foi me indicou, falou, olha, eu conheço um lugar muito legal, porque a gente acha muito twerk, mas não acha muito funk de jogação, porque o funk de jogação é o funk da bunda, e a gente não acha tanto ele, é mais difícil você encontrar que trabalha esse tipo de área. Então, ela tinha alguém para me indicar, me indicou, eu fiz questão de ir lá, fui lá, e apaixonei, gente, desde a minha primeira aula. Desde a minha Inclusive, primeira a aula. gente quer trazer sua professora. Quero mandar um beijo para a Júlia Liri, que assim foi uma peça fundamental, o funk, pro meu processo de autoestima, da autodescoberta, porque hoje eu me sinto de boa, eu tô de boa com o meu corpo, eu tô de boa com os meus movimentos, eu tô de boa com quem eu sou, eu cortei meu cabelo, eu pintei meu cabelo, eu fiz as coisas que eu
que eu queria fazer pra eu me sentir bem. E, gente, depois de muito tempo, eu me sinto bem. Que E bom. é muito bom quando você passa por isso. E o funk, ele me ajudou a passar por isso, porque lá são mulheres, é um encontro de mulheres. É diferente quando tá só a gente, né? Então, você tava lá, tava com mulheres de corpos diferentes, com corpos reais, de todas as cores, de todas as formas, Nós de falamos todos os jeitos, de sobre a todas as diversidade idades de corpos também. com a Alessandra Fabiani, a Sim, a penúltima convidada, né, do sim. mês passado. É Falou muito importante sobre dizer isso. sobre aceitação e a É muito diversidade. importante. E até foi quando eu falei que eu gostava de funk, a minha psicóloga falou: Ó, eu conheço, já fui, já participei, e eu te falo que vai ser chato, porque lá você vai ver pessoas igual a você, pessoas reais, pessoas construindo os seus lugares, pessoas criando sua autoestima, todo mundo se ajudando, todo mundo melhorando seus defeitos, e foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente, eu cheguei lá totalmente acolhida pela Júlia, totalmente acolhida pela Lara, que era minha parceira. Logo em seguida, como eu precisei mudar, tem as turmas de sábado também, que já eram outras pessoas, que todas as vezes que eu fui também eu me senti muito bem acolhida. Então, assim, façam, gente, façam o que vocês quiserem fazer, porque antes de eu fazer o funk, o que eu mais ouvia era que eu não fazia nada, que tinha que fazer um exercício. Depois comecei a fazer o funk. Ah, mas por que você faz funk? Porque não tem que fazer funk? O povo vai falar De qualquer jeito. qualquer forma. Eu tô me exercitando e escolhi uma coisa que me faz bem, que me faz feliz e que eu falo, gente, o pessoal fica rindo, mas eu falo que o que me deu vontade de viver, eu trouxe minha vontade de viver de volta foi o funk. E foi mesmo. E eu vejo, assim, eu me lembro de você e superação hoje pra você foi falar, gente, eu aprendi a fazer o quadradinho ali que Eu aprendi a fazer acertei, um quadradinho, acertei. gente. Finalmente acertei. Parece fácil, mas não é. Não, deve ser fácil. Então, assim, é muito, muito treino, muito trabalho. Eu gosto muito de dançar, eu acho tudo muito bonito, eu gosto muito de música. E conta como é que foi. Você disse uma coisa muito bacana que é da libertação mesmo. Do quanto você se sente mulher e realizada e livre ali na dança, né? Que a gente tem um preconceito, aí não pode dançar funk. Não, É proibido. é bem isso, sabe? Porque não pode dançar funk, porque não pode cantar funk. Porque as músicas são isso, porque as músicas são aquilo. E as pessoas estão consumindo as mesmas músicas, dos mesmos estilos de cantores gringos. Então, assim, pra mim é uma hipocrisia. É uma hipocrisia esses discursos de você não pode fazer isso, você não pode dançar o seu funk, porque o funk ele é isso, porque o funk ele fala mal da mulher, porque o funk fala mal disso. Gente, existem vários tipos de funk, igual existem vários tipos de música, e o que conta é o que as letras que você tá consumindo tá dizendo. Eu falo que todas as músicas que eu escuto, elas trazem um lado de superação. É um lado de ostentação, um lado de ostentação. Mas é um lado de ostentação. É o pessoal falando que quer passar o ano novo de carrão, contando que tava lá na Pindaíba, que quando tava nas goteiras de chuva, passando fome, ninguém dava moral, e agora que tá lá em cima quer dar moral. Então, assim, são esse tipo de coisas, de situações que a gente vê no dia a dia. Não é nada de nossa senhora, tá discriminando a mulher. Não, não é. Tudo depende da forma com que você consome aquilo. Até porque outros gêneros musicais também fazem visível, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Vamos Exatamente. falar que não dá nem pra falar que Não, e outra, a gente também precisa se adequar às formas atuais, às formas do mundo, porque a gente eu vejo, né, muitas pessoas reclamando da minha geração, colocando a gente como muito dramático, como muito preguiçoso, e eu já acho o contrário, eu já acho que a gente se respeita no tempo que a gente dá conta de fazer as coisas, coloca limite, porque o que eu mais vejo é pessoas, assim, antigas que podem aposentar e não aposenta, porque não tem nem o que fazer além da sua vida profissional. A pessoa, ela vive para trabalhar, viaja, não tem lazer, não tem hobby, não tem nada. E eu acho que assim, a gente precisa ter equilíbrio para tudo, para tudo. Então, façam só o que quiserem fazer, sejam felizes, tá? falando sobre funk e falando sobre tudo isso que a gente trouxe, eu me lembro de uma palestra da Anitta em Harvard que ela fala exatamente sobre isso. Se você quer mudar
a letra do funk, mude o contexto que essa pessoa vive, porque ela nunca tinha visto Ipanema, ela mora no Rio, ela nunca tinha visto, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Isso não era a realidade dela, ela estava na favela dela começar a cantar, sair dali. Então, se a gente quer mudar, a gente mude a realidade do local que ela morou e viveu. Porque não tem como ela falar sobre outra coisa se ela não viveu outra. E isso assim, uma crítica antiga, porque antes da Anitta, o Racionais já falava isso nas músicas. E ainda assim, anos e anos, e a gente se vê do mesmo jeito. Então, é isso. O que tem que mudar é o contexto, é como as coisas são trabalhadas dentro de casa, com as oportunidades que as pessoas dão para essas pessoas, porque infelizmente, nem todo mundo tem acesso. E se as pessoas acham que têm acesso, é porque elas estão ali, ó, na bolha. Porque não tem. E, gente, é a forma com que os jovens se comunicam. Então, E a nossa geração ou evolui ou estagna. tem o péssimo hábito de achar que somos melhores e a nossa história, a nossa geração e a nossa realidade era melhor e só é diferente, né? Nós viemos de tempos diferentes, as coisas evoluem, então a gente precisa falar sobre isso, porque respeitar. Esses dias eu ouvi alguém assim da minha geração dizendo: ah, eu falo pro meu filho que não tem que namorar, só tem que estudar e trabalhar e ganhar dinheiro. E aí, quando eu coloco nesse lugar, não, mas a gente normaliza namorar lá em casa. Nunca foi um conflito você namorar. Eu falo, ah, minha filha tem 22 anos, ela já é formada, casada, começou a namorar jovem. Então, não é algo que eu acredite que em pleno 2023, um pai e uma mãe devam dizer para os filhos: ah, não namore, ah, você só tem que trabalhar, 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 estudar, estudar. E mesmo sendo livre, você podendo dançar e beber também sempre foi normal. Você começou a beber com seu pai ali já na adolescência junto para testar os seus limites. Nunca foi proibido beber ou dançar ou falar sobre nenhum assunto era tabu, sexo, drogas, nada. E mesmo assim, você teve burnout, você estudou muito, você se exigiu muito. Imagine nós da minha geração querer colocar, se eu fosse uma mãe autoritária, que impusesse para você, você não pode namorar, você não pode passear, você não pode beber, você não pode fazer nada. Se para você viver isso tudo já foi como foi, imagina o quanto outras pessoas dessa geração têm passado por isso, né? É importante você deixar uma mensagem para esses jovens, mas também para essas mães, para esses pais, para esses adultos aí da minha geração, que eles têm que acordar. Eu acho que, assim, as pessoas que elas precisam de acolhimento, elas precisam de acolhimento, elas não precisam de palestra, elas não precisam de sermão, elas não precisam de mais alguém encostando, apontando o dedo para ela e falando que ela não está fazendo da forma que é certa, da forma que deveria, porque cada um sabe de si, cada um tem a sua opinião e vê a vida de uma forma diferente, gente. Esse negócio de, porque a pessoa tem que ver de acordo com o que eu vejo, isso não dá certo. Ah, mas você devia fazer isso daqui, o certo é isso daqui, Maria. Exatamente. E isso, nossa, vontade de falar, é mesmo? Então, Que coisa, não? sabia. É bem isso, que bom, né, que você acha, porque, gente, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, então eu não vou perder tempo discutindo. E o moralismo, eu acho bacana que tem uma frase que eu aprendi foi com você. E aí a gente é muito moralista, né? E aí fala assim, uma vez você pequena falando pro seu pai, você sabe que isso é errado, sei, você sabe, sei, então não faz. Ela deixa o jeito, gente, está saindo lá de casa. Sabe que é errado? Sim, então não faz. Não, pronto. Cada um sabe. Não fiz. Mas é uma coisa lá em casa que a gente sempre teve esse acolhimento mesmo, de ouvir. Eu sempre ouvi que era melhor antes eu fazer uma coisa em casa do que eu fazer na rua e alguém ter que me socorrer, de acontecer alguma coisa irreparável. Então a gente sempre teve essa troca, sempre foi muito bom. Eu falo que é o que. O diálogo em casa, O diálogo em casa é o mais importante, gente. É o mais importante porque os filhos se sentem amados e as mães podem confiar nos seus filhos. É, segura, Porque, a gente se sente tranquilo. e quando fala de ouvir, eu não falo de ouvir pra
julgar, porque eu vejo muitos pais ouvindo pra julgar. Pra depois, não, mas você colocou desse jeito. E não é dessa forma. Gente, a gente não sabe o que tá fazendo. A gente não sabe o que tá fazendo, porque a vida é desse jeito. A gente só acha que sabe, né? É isso, a gente só acha que sabe. Porque o dia de amanhã ninguém sabe como vai ser. Vai dar bom, Eu pensei que eu ia estar aqui mudando de carreira, finalmente conseguindo falar sobre as coisas que me incomodavam, e aqui estou. Então, assim, aos poucos, eu respeitei os meus momentos, eu caminhei devagar, eu fiz o que eu podia fazer aos poucos. Não, meu primeiro passo foi fazer isso, Nada. Meu segundo passo vai ser fazer aquilo, e sempre acompanhada, sempre fazendo questão de ter essa troca. Buscando ajuda. Vivendo o processo mesmo, isso. como tem que ser vivido, né? E que lindo ver você rompendo padrões, porque sempre foi muito claro que você não queria trabalhar na área de moda, você sempre se posicionou nesse lugar de não, eu não quero dessa forma. Então, te ver rompendo esse ciclo assim, sendo você, assumindo as suas Autenticidade, dores que eu e falei, é uma característica desejos, é dela. real, assim. É lindo. É muito bom ver uma mulher assim tão jovem e tão evoluída, inspirando tantas outras pessoas, porque você sabe que você ainda inspira muitas das amigas jovens. E você inspira famílias, sobrinhas, irmãs, não nesse lugar de peso. Ah, você tem que ser exemplo, mas num lugar de que as pessoas realmente admiram você, porque é você do jeito que você quer. Eu fico muito feliz, né, de ser essa visão, porque é o que eu realmente quero passar, igual eu falo, eu quero crescer e quero que todo mundo venha comigo. Porque eu não acho que a gente cresce sozinho, eu não acho que a gente vive sozinho, porque beleza, até que pra crescer, dá pra crescer só igual que nem você falou, você só demora mais. Mas dá pra crescer. Mas, gente, independente de dar ou de não dar, eu não acho que seja a opção, não acho que seja a solução, porque a gente não vive sozinho. E quem vive Aí sozinho você passa por não é cima de saudável. pessoas, você Não é saudável. não, você passa por cima de pessoas, você cresce, você conquista tudo, e aí você tem com quem compartilhar. Vale a pena você abrir mão da família ou dos amigos, ou de tudo aquilo que você O poderia sentido ter. da vida mesmo se perde. O sentido da vida se perde. Aí você se vê sozinho e nem para comemorar tem alguém do lado, porque se perdeu no processo. Então, até que ponto vale a pena? Exatamente. Exatamente. E assim, o que eu quero falar para vocês também é não deem passos que vocês já sabem que não são as melhores escolhas para vocês. Porque isso, eu tive uma oportunidade de crescimento antes de decidir sair, e que se eu tivesse aceitado, eu acho que eu não teria saído nunca mais da área, e eu já tinha consciência disso. Tanto que foi muito difícil aceitar, porque a oportunidade bateu na porta várias vezes, e eu ficava com medo de não dar certo, porque, nossa, se não der certo, como é que eu vou ter uma oportunidade dessa de novo? Mas falei, não, eu sei que se eu fizer essa escolha agora, eu não vou ficar bem, eu não vou ficar bem. E é difícil fazer a escolha que você sabe ela não Segura, é fácil. né? Porque o fácil, uma coisa é você escolher o caminho mais fácil. Isso. Outra coisa é você escolher o certo, que te faz bem. Que te certo faz pra bem. você. Isso mesmo. Então, não se deixe enganar, porque às vezes é só passageiro. Eu já caí muito nessa besteira de, não, então eu vou decidir esse caminho, vou fazer isso, e aí, passa 6 meses, um ano, você já tá igual. Então, não vale a pena, não vale a pena. Você Antes de qualquer buscando decisão, mais algo Isso. externo que te satisfaça Que te satisfaça. e a tem que vir questão interno. Tem que vir Sabe? interno, é isso mesmo. Não adianta, gente. Enquanto você não se sentir confortável em estar em um ambiente, não esteja, não esteja. Porque aos poucos que isso consome a gente não percebe no primeiro dia, a gente não percebe no terceiro dia, a gente percebe depois que você já tá esgotado, você não sabe onde você se perdeu. Você Você vai não se tem anulando aos poucos, né? Chega num ponto que é o esgotamento É um mesmo. esgotamento. Isso mesmo. E, nossa, a vida é muito boa pra gente Perder perder a oportunidade. Que bom que você viu tão cedo. Mas ó, muita terapia, gente, eu falo, muito processo terapêutico, desde muito nova, porque Sozinho sozinho é muito não, difícil. não vai. Eu acho que não dá, a gente não dá conta de lidar com as emoções, com tudo que acontece, com as comparações que tem externas hoje em dia, com a pressão que tem, com o mundo, porque hoje todo mundo vive de aparências, então a gente só vê o que o outro
tá querendo que a gente vê. Então, na real, é que a gente nunca sabe o que E a tá gente acontecendo com interpreta ninguém. como quer. Às Isso, vezes a interpreta pessoa como quer. coloca uma coisa, mas a gente que dá significado para aquilo, né? E é mesmo. E é mesmo. E eu parei, né? Não caí nessa bobeira de ficar preocupando com o que os outros têm pra dizer, pra pensar, porque eu tô cansada. Falei, ó, não quero saber a opinião das pessoas, agora já não me importa mais, que agora o que importa é a minha. E Tá que papo certíssimo. rico. Que papo rico, porque a Cadma no último comentou, né? A opinião que me importa as pessoas Ela que falou me isso. amam, que me conhecem. E você tá nesse lugar assim, ó, já tão consciente, olha, gente, eu tô bem, é assim que eu sou, agrade ou não a opinião de vocês. Tão eu não nova. importo. E tão consciente ao mesmo tempo, né? Isso É, é eu não sou aquela tipo de pessoa que discute. Então, se eu não concordar e eu tiver muito afim, dependendo do assunto, eu ainda vou dar umas de discutida, mas essas coisas que o povo fica falando, eu falo, aham, tá bom, uhum. E sai, E sem sai, ser né? crítico. Gente, eu não gasto meus neurônios nem pra pensar sobre o tema. Não Eu acho que não vale a compensa, pena. né? Não compensa. Não, nem pra pensar, nossa, se eu vou responder ou não. Tem coisa que eu nem Ignora. isso eu penso. E aí a gente aprendeu, né, uma coisinha, a gente pode ensinar pra todo mundo com a sua irmã quando começa a falar É. na cabeça. A minha irmã, desde pequena, ela fala, quando minha mãe começava a brigar, a dar os discursos brigando, ela falava. Palestrinha. A palestrinha, ela ficava, a minha irmã falava que ligava a musiquinha na cabeça dela. Ficava lá. Telemarketing. Ela deixa, ela falava assim, ó. Ana, já estamos escutando? Não, tô com a minha musiquinha, nem sei o que você tá falando, não tô te ouvindo, falava desse jeito ainda. Então, eu faço isso, eu entra por um ouvido e sai pelo outro, porque é crítica que às vezes é mais sobre a pessoa do que sobre mim. Normalmente é sobre ela, a régua dela. A gente que faz terapia sabe o que é projeção. E Freud explica, né, que o que eu falo do outro diz mais sobre mim do que a Exatamente. própria pessoa. Então, assim, eu não perco meu tempo, gente. Só assim, se eu achar que vale a pena, se for pelas pessoas que eu amo, também não quer dizer que se não brigar, eu não vou brigar, que se for mexer com os meus, não tá também. Mas assim, eu não perco minhas energias. Mexe com o cadu. Mexe com o cadu pra você ver. Mas se é uma coisa assim que não vai agregar, eu não perco meu tempo. Não perco, Tá certo. porque não precisa. Que delícia de bate-papo. Acho que muito foi bom. tão rico, vou te agradecer. Você é muito linda. Eu vou falar que ela tá de parabéns. Vamos lá. Esses dias, ela recebeu um elogio. O elogio era bem assim, ó, toda pra vocês. Nossa, mas ela virou uma mulher linda. Como ela tá linda, inteligente. Nossa, eu sou uma boa profissional, a pessoa vai elogiar meu trabalho e vem falar que você, que é graças a você. Não, porque a arte Mano. da vez ficou muito. Nossa, ela foi tão Parabéns pra você, assertiva. falando pra minha Você é uma boa mãe, você educou tão bem. eu que faço a arte, olha que ganhou seu Ela foi tão assertiva e ouviu e acertou de primeira. Ela falou, eu que faço um bom trabalho, é você que recebeu. Mas ela recebeu elogio também, gente. A mãe fica feliz. Orgulho, a gente tem muito orgulho de você, ela sabe, a família toda. Ai, é muito bom A fazer gente parte te ama dessa equipe. muito, obrigada por aceitar nosso Obrigada, convite. Vocês vão ver a Madu. Madu um pouquinho mais nos bastidores Sim. agora. Mas ela é do time aqui, né? Do programa de estilo. E precisando aqui, ó, já segue lá. Madu Bolete, Jedina Hatz. Vamos falar que o nosso look vai ter pod look. Nós vamos fazer o videozinho. Isso mesmo. E nós vamos mostrar a loja Maria Bolete, referência também há muitos anos na cidade. Isso mesmo. Então, nós temos vários parceiros, né? Sim. A Madu, a Maria Bolete, Ateliê acompanhem aqui. Já inscreveu no canal? Se inscrevam no Sim, canal. gente, se inscrevam no canal, Compartilhem, né? compartilhem, comentem. Manda pros amigos. Sim, foi muito bom. E a gente te aguarda no próximo. No próximo capítulo. Até mais.